Olá, eu sou Beatriz Guarese, criadora da Beats to Brands, e esse é o nosso podcast. Aqui a gente vai conversar sobre futuro, carreira, sonhos e realidades, sobre internet, sobre tendências e tudo o que importa. Tudo o que importa é aquilo que interessa, que inspira e que vira assunto. O que se conecta com o nosso dia a dia, o nosso comportamento e o nosso trabalho. É aquilo que importa para cada um e para todos nós. No episódio de hoje, a gente recebe a Ariana Menke e eu estou fazendo o meu melhor para fingir costume nesse momento, como sempre na presença dela, porque eu acho que é de fato uma das pessoas que eu sigo há mais tempo na internet. Legal. A Ari cria conteúdo e eu fui perguntar há quanto tempo, a resposta foi desde a época do Fotolog. Façam as suas respectivas matemáticas. Só quem viveu sabe. E a ideia de trazê-la pra cá, não só a admiração que eu tenho, com a certeza que eu tenho de que vai ser uma conversa muito boa e muito inspiradora, é que te seguindo há tanto tempo e nessa internet de, meu Deus, que mudou tanto do Fotolog pra cá, eu acho que existe uma consistência muito admirável, assim, de você realmente ser quem você é, seja qual for o formato, seja qual for o canal. Então, te ler, ou as fotos que você tira, ou o quanto você brinca agora, desde um Get Ready With Me até um conteúdo mais em vídeo, ainda tem uma camada ali que é muito você. Uhum. E eu acho que uma coisa muito importante no universo de tudo o que importa é a gente saber ser a gente mesmo. Uhum. Saber expressar isso nos formatos, né, que a gente tem à disposição, mas saber também o preço que isso tem e como lidar com isso. Então, é por isso que você está aqui hoje, pra gente, enfim, ter essa conversa, pra eu te fazer todas as perguntas que estão na minha cabeça. Mas eu queria começar mesmo te perguntando, assim, nessa lógica do como viemos parar até aqui, entender um pouco, assim, se é intencional. Tipo, se você se identifica com isso, assim, de não, realmente, eu vou lá e eu sou eu mesma em todos os formatos, ou se você só é. E como que é isso desde a época do Fotolog até agora? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, pela introdução e tudo. Tô muito feliz. Cara, eu gostaria de dizer que é intencional, mas não é. É o meu único jeito de estar, assim. Nos lugares todos, seja offline ou online. Já tive lugares que eu não pude ser autêntica, por enfim. Eu trabalhei muitos anos no mercado corporativo, né? Então, eu tive que seguir algumas coisas que me violentavam muito. Era um preço muito alto que eu tinha que pagar por não ser eu mesma. Então, é o único jeito que eu sei ser, Bia. Eu não abro a câmera, assim, na internet e falo, pera... Porque a partir do momento que você fala, eu vou ser eu mesmo, você já tá calculando o que você vai falar, você já tá articulando alguma coisa. Eu não tenho isso, não faço isso em publicidade, mas assim, porque eu tenho que seguir, tenho que dar uma determinada informação e aí eu preciso pensar um pouco mais no que eu vou falar. Mas, claro, eu falo do meu jeito, mas no geral, eu só sou assim. Agora... Quando eu sinto que eu não tô sendo, é quando acende a chavinha, assim, sabe? Quando vem uma luzinha e fala assim, pera, gosto muito de experimentar na internet. E é nesses experimentos, assim, às vezes que eu falo, não é pra mim esse aqui. Eu já fiz dança de TikTok uma vez. Eu não lembro. E foi assim que eu descobri que não era pra mim. Mas eu não publiquei. No começo da pandemia, tinha uma música que eu, sei lá, viralizou um monte, era facinha a coreografia. E eu sabia fazer, eu sentada, vendo, eu aprendi a fazer. Aí um dia eu fui fazer, eu falei, nossa senhora, não, realmente essa não é pra mim. Eu queria te perguntar, assim, nessa coisa do se você só é ou se existe uma intencionalidade, mas existe um processo criativo. Desde a época, sei lá, eu tô amando a lógica do Fotolog, porque você abriu uma gavetinha no meu arquivo mental. Que eu lembro, por exemplo, no Orkut, a gente tinha 12 fotos num álbum. Muito bem selecionadas. Eu ia dizer, existe uma curadoria de você mesma? Sim. E você já teve blog, então existe o sentar e escrever, ou vou criar isso, vou mostrar isso, vou fotografar isso. Então, onde que entra também o olhar criativo, o processo de criação pra você?
que ele é muito mais um processo de curadoria do que de criação, no meu caso pessoal. Tá. E por mais que hoje a internet seja um pilar profissional muito forte para mim, eu me relaciono com ele exatamente da forma que eu me relacionava quando era só pessoal. Então, quando você me pergunta há quanto tempo você cria conteúdo, eu faço essa retrospectiva, mas eu nunca chamei disso. Eu me relacionava com redes sociais. E escolhia sempre momentos que eu gostava de viver e que eu queria lembrar. Assim, eu sempre dividi online, eu sempre gostei muito de dividir coisas legais, histórias, momentos da minha própria vida. Então, o meu drive sempre foi coisas legais que eu gosto de estar vivendo agora, que eu não quero esquecer. Isso entra no meu conteúdo desde sempre. E quando eu fazia isso só pra mim, quando eu fazia isso só pra mim e os meus amigos, quando eu fazia só pra aquela patotinha ali do Fotolog, as coisas foi aumentando, tanto que as coisas foram acontecendo muito naturalmente e virou profissão de uma forma completamente acidental. E que, obviamente, hoje eu vejo muito valor nisso e gosto de trabalhar com isso. Acho um grandíssimo privilégio, apesar de todos os pontos contra, que também, né, em toda profissão tem. Mas eu gosto de saber que eu consigo um espaço lidando dessa forma natural com a internet. É o melhor que eu poderia, é o melhor lugar que eu poderia estar hoje? Não. Poderia estar muito em termos só profissionais. Ah, mas e se você fala de... Pensando como negócio. Se eu tivesse pensando em negócio... Ah, beleza, já abriu a porta, já comecei. Se eu tivesse fazendo estrategicamente, eu poderia estar ganhando muito mais dinheiro, podia estar com muito mais gente ali, mas aí eu não ia conseguir me relacionar mais com a rede social. Então... Você teve algum ponto de virada, assim, tipo, você consegue lembrar, tipo, de algum momento que virou a chavinha de... Essa sou eu, isso é o que eu registro, o que eu posto, esses são os meus amigos, mas aí vem mais gente, vem mais gente, vem mais gente, opa, agora eu sou influenciadora? Você teve um antes e depois? Olha, existe um marco que foi a primeira publi, né? Que foi em 2012, não, 2013. Faz 11 anos. Que, enfim, não tinha nota fiscal, você não sinalizava a publicidade, era uma coisa completamente... Instagram já? Já Instagram. Ah, tá. Completamente diferente do que é hoje, super, hiper, mega amadora, sem nenhum tipo de regulamentação, enfim, não que hoje, né, não tem um monte de coisa ruim lá acontecendo, né, em torno de publicidade. Mas existe esse marco, só que o lance do influenciador, esse é um termo que eu acho... Porque assim, eu acho que todo mundo entendeu? Influenciador, no sentido, nos seus microespaços, saber que todo mundo é um influenciador, independente da quantidade de pessoas que tem ali, eu acho que também é um pouco a forma com que eu me relacionei sem saber, lá no meu inconsciente, assim. Porque de que forma esse filme que eu assisti, esse texto que eu tenho pra dividir, pode ser legal pra quem tá do outro lado. Eu sempre pensei nisso, assim, tipo... Pô, alguém vai ler isso aqui, vai achar legal, vai gostar dessa dica, vai sair desse post melhor, mais inspirado. Então eu sempre pensei que qualquer coisa que eu colocasse na internet ia ter esse poder. Mas na época que tinha 20 pessoas ali, 30 pessoas, eu sempre quis dividir coisas legais. Tanto que, claro, todo mundo faz isso em algum momento, mas minha presença online nunca foi um monte de selfie, como muita gente faz. Porque não tem muito o que agregar ali aquela selfie, entendeu? Pro outro. Por mais que às vezes a gente esteja se sentindo belíssimo e a gente quer ali dar aquela biscoitada, mas tem muita gente que fica muito grande fazendo isso, né? Sendo bonito na internet. E eu sempre tive isso, de uma coisa que eu achei legal e quero dividir. Então, esses dias eu resgatei um arquivo de uma caixa de e-mails. E eu fiquei muito saudosista, porque... Eram muitas trocas de e-mails com amigas, assim, mandando texto, que viu um link que viu no artigo do site, uma foto, alguma frase. Ai, olha que frase legal. E aquilo era uma rede social, assim, era pequena. E-mail, é verdade. E era e-mail, a gente dividindo coisas legais, assim, umas com as outras. E é meio a internet que eu gosto de consumir e de produzir também. então ela é muito genuína. Eu não funciono com planejamento de conteúdo. Porque eu não sei o que eu vou achar legal daqui a 2, 3 dias, assim, tanto que todos os vídeos que eu posto e que eles dão uma micro viralizada, assim,
Eu pensei, abri a câmera, gravei onde eu tava, com a roupa que eu tava, sem roteiro. Porque é isso, isso aqui é legal de compartilhar, eu vou lá e faço. Então, é só assim que eu sei, tanto que eu sou péssima. Eu queria muito trabalhar com a internet, que dica você me dá? Não sei. Hoje em dia, não sei. Então... Não sei. Não sei como eu vim parar aqui, gente. Eu só tenho 6 anos. É isso. Mas, assim, o que eu queria te perguntar, e não vou te perguntar como você veio parar ali, mas o que você vê, assim, de diferente de estar na internet em 2024 em relação a 2013? Que, de novo, assim, acho que existe uma consistência na sua presença, mas formatos mudam, sim, quantidade muda. Você já foi a pessoa do, o algoritmo, porque você tem histórico, né, pra dizer, cara, entregava mais, entregava menos, mais pressão, menos pressão, mais gente, menos gente. Então, qual que é a diferença de agora para 10 anos atrás? A diferença, primeiro, no consumir, eu acho que ela é mais gritante, porque consome-se um conteúdo pasteurizado hoje, assim, né? Uhum. Variações do mesmo conteúdo sem parar, músicas que você não aguenta mais ouvir, aquela só fé. Cada vez que ela toca, meu mundo, ele murcha um pouco. Eu voltei agora pro Acorda Pedrinho. Não, gente. Que a gente viveu 3 dias de pesadelo. Mas isso, pra mim, me deixa um pouco chateada, assim, porque era tão legal ver, sem querer parecer saudosista, né? Sim. Mas as pessoas sendo elas mesmas, sabe? Você tinha uma variação, o que elas estavam comendo, onde elas estavam indo, uhum, fotos menos produzidas, não eram feitas para a rede social. Elas eram fotos e que, eventualmente, as pessoas tinham a vontade de compartilhar. Então, uhum, eu sinto muita falta de navegar em autenticidade, assim, e em diferenças, assim. Hoje em dia eu acho tudo muito parecido, todo mundo muito igual. Eu não sei quem são aquelas pessoas. Hoje eu não consigo mais olhar uma rede e pensar que eu conheço aquela pessoa, porque você vê que é uma coisa fabricada. Agora, no produzir, óbvio que hoje que eu tenho esse trabalho e que muitas vezes me pedem números e dados e o Media Kit e alcance e print do não sei o que lá. Você vê que você é analisado por isso, você é cobrado por isso. Uhum. E dentro do mercado você tem um valor que é associado aos seus números. Mas essa não é a minha métrica, assim. Porque a gente sabe, numa formulinha de bolo ali, como trazer mais comentário, como um vídeo entrar em alta, qual é de que forma, os gatilhos do começo, quantos segundos você tem que pegar a atenção das pessoas. A gente faz muito, eu faço muito isso no meu trabalho profissional para marcas, assim. Uhum. Mas o que eu tenho de mais valioso, Bia, é isso, é quando alguém chega para mim e fala assim, nossa, eu nem lembro há quanto tempo eu sigo você há 10 anos. Uhum. As pessoas que estão ali trocando comigo, e que foi a base da minha, e que são a minha audiência, tem muito mais valor do que esses números. Eu sei que no dia que eu fizer o que eu preciso para aumentar os números que o mercado quer ver, eu perco essas pessoas, elas vão embora, porque elas não estão ali para me ver performando para o algoritmo. E aí vai esvaziar completamente de sentido a minha presença online, porque eu não tô lá para fechar trabalho. Ótimo, fico muito feliz que eu consegui fazer uma transição de carreira e que hoje isso é parte do meu trabalho, mas eu não pagaria o preço para viver só disso se eu não pudesse ser eu mesma ali. Não rolaria pra mim. Perfeito. Você estava falando agora e eu estava pensando assim que te seguindo, etc, e navegando no seu universo, existe um caos, assim, no sentido de, isso, eu não sei o que eu vou achar legal daqui a 2 dias. E uma hora é tênis, cachorro, a família, a roupa. Existe uma miscelânea realmente da sua vida, dos seus universos. E eu fico pensando hoje, se você for entrar no perfil do TikTok de alguém, como a pessoa, ela encontra um formato e ela faz só aquilo. Ela tá gostando de fazer aquilo? É isso que eu pensei, tipo, repetidas vezes, sabe? É o mesmo closet dela no fundo, é ela com o mesmo roupão, ela dá o mesmo oi, do mesmo jeito, só muda a ocasião e a roupa que ela monta, digamos assim, né? E é isso que hoje é influência. Tipo, é isso que hoje é considerado ser bem-sucedida, etc. Onde foi que você acha que a gente se perdeu? Sabe? Quando entrou grana de marca, Bia. Quando isso aí virou um negoção, assim, as pessoas querem ser influenciadoras hoje. Então, elas vão atrás desse formato que vende.
Eu acho que foi quando monetizou. Porque hoje uma pessoa que fala assim, eu quero ser influenciadora, vamos lá, o que eu vou fazer? Ela vai buscar um formato pra ela, pra chamar de dela, e ela vai repetir esse formato até não dar mais. Pra aquilo ser proprietário, que é isso que as pessoas falam, né? Gostam, é um formato proprietário, mas quando vê, você tá igual todo mundo, né? Só que, pro mercado, pra muitas marcas, eu acho que tem muita marca mudando a forma com que lê influência, com que tá, enfim, fazendo estratégia pra marketing de influência. Mas quando as pessoas começaram a fazer, não porque tem prazer em dividir, mas porque querem viver disso, elas estão seguindo uma receita de bolo que nem existe, assim, né? Elas estão vendo a fulana que super viralizou fazendo uma coisa, só que depois todo mundo começou a fazer igual a ela, e aí perdeu o valor, porque, enfim, virou do mundo, né, o formato. Sim. Então eu realmente acho que o lance do ter profissionalizado, de ter virado profissão, foi o que me matou um pouco, assim. Porque, e eu vivo um pouco isso também, assim, eu acho que a gente que se coloca naquilo que a gente faz, eu sou um pouco mais do conteúdo, né? Tipo, eu não estou dividindo o meu estilo de vida, mas quando eu escrevo sobre alguma coisa, é uma observação genuína. Tipo, eu me identifico com isso que você fala, de as pessoas às vezes me perguntam, como é que você faz o planejamento de conteúdo? Eu não sei sobre o que eu vou escrever na semana seguinte. É isso. Tipo, eu não sei qual vai ser o tema da próxima newsletter. E eu já apanhei muito, já passei muita vergonha em evento de marketing, de como é o seu planejamento. Não tem. Mas assim, eu acho que por um lado existe um prazer e um processo criativo que a gente sente muito mais, mas por outro lado, a gente se expõe. Sim. Que é quem você é. Porque eu tava pensando, a gente tava falando dessa coisa das pessoas se produtizarem. Querendo ou não, existe um teatro envolvido ali. Então, pode ser aquela pessoa sim, e ela só se repete, ela vira um remix dela mesma, ou pode ser um personagem, e ela vai fazendo aquele mesmo oi, aquela mesma sacadinha, aquela mesma não sei o quê, várias vezes. Talvez exista uma barreira de proteção dessa pessoa, de isso aqui não é tão eu assim, né? Isso aqui é uma performance, eu sou outra coisa. Ela tá exposta igual, só que ela tá exposta por uma coisa que ela não é. Eu prefiro ficar exposta por uma coisa que eu sou. Você tem essa confiança, assim? 100%. Eu não tenho um pavor de ser confrontada e não saber sustentar alguma coisa, assim. E eu conheço muita gente no mercado de influência e, enfim, trabalho com isso há muito tempo, tanto na frente quanto atrás. E eu já vi muita gente, pessoalmente, que eu falo... Chega a me dar uma confusão mental, assim. Quem é essa pessoa? Como é que essa pessoa é aquela que eu vejo na tela? E eu acho isso tão triste, porque ela mesma se perde no próprio personagem, assim. E pensar que eu posso... Então tá, vou me proteger. Eu vou criar um personagem pra eu proteger quem eu sou, mas me proteger do quê, exatamente, sabe? Eu acho que o preço a se pagar pra não ser você mesmo é muito mais alto do que a possível retaliação, o possível... É quem eu sou, vou fazer o quê? Mas você já teve algum momento de ter que lidar com crítica, ter que lidar com... Vou chamar de hate pela falta de uma palavra melhor, assim, mas de ter que lidar com o pior das pessoas? Já, não é muito comum. Porque justamente como o meu conteúdo ele não é feito dessa forma replicada e uma fórmula, é muito difícil alguém começar a me seguir sem se identificar comigo. Justo. Você vai criando a sua bolha ali. Quase todas as pessoas que me seguem, quando eu conheço, eu falo, nossa, a gente seria muito amiga. Porque elas estão ali por uma identificação genuína do que eu apareço, né, do que eu compartilho. Sim. E que é o que eu sou fora dali. Então, tem pouca margem pra eu receber hate, mas sempre tem. Só que eu acho que é zero sobre mim, assim. Eu acho tão engraçado uma pessoa se achar tão importante ao ponto de ir no ambiente de uma pessoa que ela não conhece pra destilar um monte... Eu quase acho engraçado, Bia. Então, eu penso que miserável essa pessoa tá lá na casa dela, ela tem muitas coisas que ela poderia estar fazendo. Ela tá mandando um comentário pra mim, que não conheço ela, reprovando a minha atitude, a minha fala, como se isso fosse ter algum impacto na minha vida. Eu vou desligar o celular, ela sumiu. Eu não sei quem é ela.
A minha vida meu filho vai estar lá, o meu marido vai estar lá, o meu trabalho vai estar lá, minha série favorita vai estar lá. Não muda nada na minha vida o que aquela pessoa tem pra falar pra mim. Então, agora, se eu tô num lugar e alguém vem falar comigo achando que eu sou uma coisa que eu não sou, porque ela tá me confundindo com aquele personagem que eu faço na internet, aquilo vai me deixar num desconforto que pra mim não vale a pena. Eu não topo. E o hate pra mim é muito mais sobre a pessoa do que sobre mim. Hoje eu tenho isso muito claramente, não me afeta. Nossa, eu tô muito impressionada, assim, porque às vezes a gente faz as perguntas esperando aquela resposta, né, do não, tenho isso, tenho aquilo, tenho essa dificuldade. E a pessoa trazer esse nível de leveza e serenidade, eu já fico assim, gente, talvez eu precise, né, o quanto de terapia se leva pra chegar até aí? Tipo, qual que qual que é a chavinha que talvez essa pessoa tenha virado que eu não virei ainda, sabe? Eu tenho uma coisa que hoje, se você perguntar assim, do que você tem medo? Cara, eu ainda sou uma pessoa que tem medo de cancelamento. Porque eu olho o tamanho da minha audiência e eu penso, e se eu falar alguma coisa e eu for mal interpretada? Se eu falar, sabe, tipo, em você mesmo, você sentir a responsabilidade daquilo que você coloca no mundo, como isso chega até as pessoas. Então, ainda tem uma barreira, eu acredito, e eu não sei se você já olhou pra ela e pulou ela, ou se você só nunca, nem foi uma questão pra você, de quando é que eu desapego, no sentido assim, quando é que eu entendo que, cara, eu vou fazer o meu melhor e junto com essas pessoas da minha volta e vai ficar tudo bem. Quando eu vou compartilhar alguma coisa na internet, eu sempre penso se aquilo pode... Às vezes eu vou errar, porque eu não consigo olhar pelo ponto de vista de todas as pessoas, né? Mas se algum comentário meu, eu penso que tem uma margem ali pra ser mal compreendido, ou ele possa ser ofensivo pra alguém, eu escolho não fazer. Assim, até porque, do mesmo jeito que aquela pessoa se acha tão importante pra fazer um comentário negativo pra mim, a minha opinião não é tão importante pra ficar falando sobre qualquer coisa, assim, entendeu? Então, Ariana, guarda pra você essa opinião aí. Então, é óbvio que eu tenho, talvez, opiniões que possam gerar algum desconforto em outra pessoa, como já aconteceu, especialmente em campanhas políticas, isso já aconteceu, em assuntos controversos como, sei lá, aborto, sei lá, volta e meia eu dou minha opinião, e aí, não por me achar super importante, mas por eu ver que tem pessoas ali que talvez estejam em dúvida sobre alguma coisa, e eu tenho um ponto de vista que eu posso agregar. Se essa pessoa quiser discutir comigo, mostrando o ponto de vista dela e tal, eu tô aberta, mas eu geralmente, quando vou defender uma opinião polêmica, eu tô muito certa dela, pra mim. Não tô botando ela como verdade. Sim. Mas, e aí quando a pessoa, sei lá, traz a vivência dela, os valores dela, o ponto de vista dela, pra dizer que eu sou isso ou aquilo por acreditar no que eu acredito, não me afeta, porque eu acho um desperdício a pessoa ficar tão amarrada naquela opinião dela, a ponto de me achar menos por eu pensar diferente dela. Porque eu posso discordar das pessoas, inclusive eu tenho muita saudade da época que a gente fazia isso em mesa de bar, xingava o amigo porque ele falou uma bosta gigante, e a vida seguia, a gente continuava naquela mesa, dividindo a batata frita, entendeu? Eu tenho saudade desse lugar de poder discutir, de poder discordar. Então, eu tenho uma pena de gente que não consegue discordar sem jogar um caminhão de ódio pra cima de mim. Então, não é sobre mim, assim. E essa mesma pessoa com certeza já fez comentário assim pra várias outras pessoas. Porque quem é capaz de falar coisas feias pra uma pessoa não faz isso isolado. Diz muito mais sobre ela do que diz sobre você, o seu trabalho. E se eu bloquear ela vai estar em outro perfil xingando alguém. Pode ter certeza. Isso é um modus operandi dela. Ela gosta de fazer isso. Então, calhou de ser o meu. Então eu vou fazer. Eu queria, nesse universo do impacto que o seu trabalho tem, a gente entrou um pouco agora no potencial negativo, enfim, no potencial coisas ruins que podem vir disso, mas eu queria muito saber como é que é pra você lidar com ser uma inspiração. Porque eu imagino que deve acontecer muito com você, e eu me coloco também nessa posição, nesse momento assim de, eu acho essa pessoa muito inspiradora. Eu acho inspiradora o jeito que ela vê a vida, o jeito que ela se comunica, etc. Até a gente sendo bicho estranho em São Paulo. Sim. Tem muita coisa da sua trajetória com a qual eu me identifico. Como que você se relaciona com a influência positiva mesmo?
Desde a vida que eu gosto, ter sido incorporada por tantas outras pessoas, Sim. até como é que é pra você mesmo, assim, essa coisa uma influência ativa, positiva em outras pessoas. Eu acho muito lisonjeiro, primeiro, quando alguém fala que de alguma forma se inspirou em mim, especialmente quando ela dá mais detalhes sobre isso, né? Então ela fala, sei lá. Esses dias uma menina, ela botou um tênis pra ir num casamento, uma coisa completamente idiota, mas ela falou, cara, foi o casamento que eu mais me diverti na vida, porque eu não pensei no meu sapato, eu fiquei muito feliz, eu nunca mais vou deixar de tênis num casamento, muito obrigada. Ela mandou um puta texto, era só um tênis num casamento. Uhum. Eu fico muito feliz, porque eu penso, poxa, olha só, uma bobeira pra mim, que porque eu escolhi dividir, mudou uma experiência de uma pessoa em uma determinada situação. Então isso eu acho muito poderoso. Uma coisa que me custa muito pouco, enfim, compartilhar uma coisa ou outra da minha vivência, mas ela é um pouco assustadora às vezes também. Ser uma inspiração é uma coisa, agora ter tida como exemplo de alguma coisa é um negócio que me assusta muito, porque eu acho que desumaniza a pessoa, assim, te deixa o outro com pouquíssima margem e com uma autorização muito pequena para errar. Como se fosse possível existir alguém que não erra, né? Que não vai falar uma vez ou outra uma besteira, que vai cometer, enfim, uma gafe. Então, o erro da pessoa que é tida como uma inspiração, ele toma uma proporção muito maior, porque é um erro que decepciona o outro, né? Então, é uma expectativa que se cria. Você cria, exatamente. De que eu vou ser... eu gosto muito dela por causa disso, 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 disso. Aí vai ter alguma coisa que nós vamos discordar, porque ninguém é igual a ninguém. E aí ela vai ficar muito decepcionada comigo. Porque eu não acredito. Logo, eu nunca dei um sinal de que eu faria diferente do que eu faço, né, nesse determinado ponto. Então, eu acho ser uma inspiração para algumas pessoas, eu acho super legal. Mas o fato das pessoas terem expectativas sobre mim me aterroriza um pouco. É essa parte que eu acho mais complicada de lidar, porque tinha aquela época do fada sensata. Que horror! Eu falei, não! Amanhã eu posso falar uma atrocidade aqui, me deixa poder não ser essa pessoa. Perfeita nunca errou. Errou muito! Erra direto! Erra o tempo todo! Então, eu só tenho medo dessa desumanização, assim, sabe? Porque no final... Se alguém tá acertando muito, errou muito também antes e até acertar tem um caminho grandão. Cara, eu acho genuinamente fascinante, assim, o quanto você tem essa coisa dessa humanidade, dessa tranquilidade, desse pé no chão, mas os pés onde nós estamos fincadas nesse momento estão na internet. Sim. Que é um lugar mais caótico e desumanizador e é controverso, assim, que é possível a gente estar hoje, né? Sim. Você se considera uma pessoa mais otimista ou mais pessimista quando o assunto é para onde estamos indo? Plataformas, algoritmos, internet, sociedade. Eu tenho essa curiosidade. Pessimista. Você jura? Juro. Por quê? Eu acho que é uma bolha a internet legal, sabia? E que eu tô nela, você tá nela. Só que quando a gente vê... baixou o astral, né? Mas é que assim, coisas tenebrosas voltando à tona, como pessoas se organizam muito para coisas boas, mas tem pessoas se organizando para coisas que já tinham que ter sido abolidas há muito tempo, assim. A gente vê esses grupos neonazistas que usam a internet para se orquestrar, para se organizar. A gente vê máfia mesmo... Pô, cara, o que que tá acontecendo essa semana, né? Pessoas ditas influenciadoras que usam daquele público pra extorquir as pessoas, pra enganar, pra vender a ideia de um dinheiro fácil com aposta, pessoas se afundando. Cara, os dados que mostram do brasileiros, do que eles estão gastando em aposta online, é tenebroso. E pensar que tanta gente acha que é normal falar para uma audiência de milhões de pessoas para colocar aquele dinheiro, que muitas vezes é muito suado, num negócio que vai enriquecer ele, que ele mesmo não tá jogando, né? Lógico. Ele mesmo não tá jogando. Então, toda a articulação política que a gente vê ao redor do mundo inteiro e que tem impactos muito grandes, né? Para além da internet depois. Depois que aquilo se arquiteta no online, toma uma proporção bizarra no offline. Sim. Então, pensando num contexto maior de mundo, assim... A minha visão não é muito boa. Eu acho que uma regulamentação é urgente,
que eu não acho que seja censura, eu sei que esse é um assunto também super polêmico. Acho que a regulamentação da internet já passou da hora de ter acontecido, já passou da hora da gente ter, de rastrear dado mesmo, de ter limitação de perfil por pessoa, você ter que mostrar a identidade, igual para abrir conta em banco, que você bota o dedo e bota o rosto, segura a identidade. Tinha que fazer isso para abrir perfil em rede social. A gente vê os impactos da rede social em adolescentes, em crianças. A pedofilia toma um espaço gigante na internet. Então, eu gosto de acreditar que o ser humano é bom, por essência. Acredito que dá para usar a internet para melhorar o mundo, mas a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Os bons não vão conseguir fazer sozinhos. A gente precisa de uma coisa mais punk mesmo, assim, para domar tudo que pode ser feito, porque as armas são muito poderosas, né, na internet. Então, nesse momento, num contexto macro, eu sou um pouco mais pessimista, infelizmente. Mas eu acredito muito no poder da internet de fazer mudanças fantásticas, especialmente micromudanças, e elas ficam grandes depois. Mas assim, no macro tá meio difícil. Como é que você lida, e se existe algum momento, assim, porque eu sou um pouco assim, eu recentemente, com tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, que eu vivi muito pelas redes sociais, mas né, acompanhei, eu me descobri uma pessoa que tem ansiedade climática, que é realmente uma coisa, né, você ter... Óbvio que tem extremos, tem gente que tem medo do fim do mundo, etc. Eu não sou essa pessoa, mas eu sou afetada emocionalmente com essa perspectiva de futuro. Então você tem que olhar para isso, diagnosticar isso, né, identificar e lidar. Porque a gente tem que seguir. Porque eu acho que o que não dá é a gente, nessa internet legal, nessa bolha, nas pessoas que exercem uma influência autêntica, genuína, que estão ali para trocar ideia, sem dar tanta importância para a própria opinião, o que não dá é a gente deixar a internet para as pessoas... Concordo 100%. Né? É uma resistência. Isso. Mas sem até glamourizar, e eu não tô aqui pra te pintar de nenhuma maneira com uma armadura, com uma guerreira, mas o que tu acha que te estimula, te motiva, te leva a continuar, mesmo nessas horas que dá vontade de dizer, gente, assim, acabou o apocalipse mesmo, e vamos tudo viver na natureza completamente offline. Da onde você acha que vem? É criatividade? É comunidade? Eu não vou, inclusive, descartar. É a parte do negócio? Apesar da minha visão ser pessimista, eu sou uma sonhadora, assim, por natureza. Assim, eu acredito nas coisas. Eu acredito que pode ser. Então, tem isso de... Pô, tá ruim, o mal está vencendo, sabe? Mas não dá pra se entregar pros homens, como diz o meu avô. Muito bom. Então, eu continuo ali, porque eu sei que eu não sou a única que tá disposta a compartilhar coisas legais, a fazer alguma coisa legal com aquilo. Enfim, eu continuo porque eu acredito ainda. Por mais que seja difícil, existe essa resistência de, cara, é legal o que acontece aqui, eu genuinamente gosto da troca, eu vejo mudanças pequenas, significativas no que eu faço, na vida das pessoas, que podem transformar a vida de outras, que transformam uma comunidade, que podem transformar uma empresa, que podem... Então, eu acho que essas micromudanças, elas são muito poderosas, só que elas sozinhas vão demorar muito mais para conseguir fazer alguma coisa enquanto a gente não tiver uma regulamentação. E eu ainda acredito que uma regulamentação não está longe, porque a gente já teve muitos sinais de que é urgente, né? Sim. Então, eu acho que conseguir ainda sonhar nesse mundo caótico é o que me faz seguir e também não me entregar, é isso. Que bonito isso. E é legal te ouvir falar sobre ser uma coisa de cada vez e uma pessoa de cada vez, porque eu acho que a gente é muito levado aos grandes números. Então Sim. É isso, meu Media Kit, eu tenho 150 mil pessoas, 250 mil pessoas, eu tenho quase 1 milhão de pessoas, mas uma pessoinha de cada vez é onde você... Eu sou muito movida por isso também, assim, tipo, o que aquilo vira quando chega em alguém? É isso. E a gente não sabe, e pode virar qualquer coisa na vida daquela pessoa e a gente só faz o nosso melhor para que seja uma coisa... legal, que vai agregar. Sim. E é isso, essa coisa. Agora, se você
né, os coaches de Instagram. Se você quer viralizar, façam esse vídeo usando esse áudio. Aí você vai viralizar. E o que vai acontecer quando você viraliza? Vai vir gente que vai me seguir pelo quê? Por que essas pessoas estão aqui? Elas estão dispostas a ouvirem o que eu tenho para falar? Então, não faz sentido, assim, para mim, pensar nesses números, pensar no 1 milhão, pensar em 500 mil. É óbvio que se eu tivesse com números muito maiores, eu ia estar ganhando muito mais dinheiro, eu ia estar fazendo muito mais coisa com marcas, mas no final, o trabalho com que eu faço publicitário dentro das minhas redes, ele é completamente dissolvido, invalidado, se as pessoas que estão ali não acreditam no que eu estou falando. Ela precisa acreditar no que eu falo no meu dia a dia sobre a minha visão de mundo sobre alguma coisa para acreditar no produto que eu vou falar. A partir do momento que eu tô falando ali coisas só com uma intenção por trás, seja ela de viralizar ou de ganhar dinheiro, eu não tô construindo credibilidade. E isso impacta diretamente no meu trabalho. Então, não vem primeiro o trabalho para depois eu cuidar da audiência. Eu preciso cuidar da audiência, senão meu trabalho vai ser esvaziado. Então, eu quero mudar de assunto e te perguntar outras coisas, mas você pegou nesse ponto do mercado publicitário e aí eu só não quero perder a oportunidade de fazer essa pergunta. Você já se colocou na posição de educar o mercado publicitário no sentido de, não é um feed, 3 stories, não sei o quê, aqui não é assim que funciona, os meus números, não sei o quê. Você se coloca na posição de trabalho de formiguinha, ou é tipo, se essa marca não entende a minha vibe, tem outras que entendem? Já muitas vezes pedi reunião pra gente tentar rever. Tem marca que me manda o roteiro pronto pra gravar. Eu falo, gente, não é assim que funciona. Eu não sou atriz. Vamos pensar numa outra forma de eu passar a mensagem da sua marca, do seu produto e tal. Existe muita negociação depois que já foi fechado o trabalho, quando existe essa insegurança, que eu acho que é uma insegurança por parte da marca. Porque, de novo, hoje em dia são milhões de influenciadores, de pessoas que se consideram influenciadoras. E muita gente não sabe trabalhar, não encara isso como um trabalho sério. E as marcas, eu sinto que elas estão ficando inseguras de deixar o criador livre, porque realmente tem muita coisa ruim indo pro ar. Só que eles precisam também, os contratantes, fazer meia-culpa e analisar quem eles estão... Arroba marcas. Saber quem eles estão contratando, sabe? Olhar as outras publicidades que aquele criador já fez. Porque estão indo só pelos números, e aí tá vindo assim, uma gente que não sabe trabalhar, que não sabe comunicar, que não sabe seguir um briefing. E aí isso deixa a marca muito insegura. Então, eu sempre prezo muito pela marca que me segue, que me contrata, porque já me seguia antes, porque sabe qual é o meu conteúdo e tudo mais, porque isso gera uma relação de muita confiança. Mas às vezes eu já tive que cair trabalho, porque... Eu falo, gente, não vou conseguir fazer, não rola, não tem nada a ver com o meu conteúdo, vai ficar horrível, não vou passar nenhum tipo de verdade. A marca podia ser algo que eu me identificava, mas na hora da execução, não rolou. Mas muitas vezes acontece antes também, na hora do orçamento, de virem falar comigo, sei lá, ou seja, um nicho, um produto, eu falo, gente, eu não consumo, isso não tem nada a ver comigo, não faço esse segmento. Então, até pra falar assim, gente, vê direito com quem vocês estão orçando, sei lá. É que é louco, você tá dos dois lados, né? Você consegue também olhar pra uma pessoa do time de marketing, de uma estratégia de influência e saber que ela não fez o trabalho dela, né? Não, outra coisa que eu tava pensando a gente tá falando agora das marcas que você vê que não tem a ver com você. Mas como é legal quando uma marca tem tudo a ver com você. Tipo, você falando até na posição de sua seguidora, assim, quando entra uma Nike ou quando entra uma marca que é de uma coisa que a gente sabe que é do seu dia a dia, cara, é muito legal. É muito legal. Essa é a parte gostosa, assim. Aí eu genuinamente tenho muito prazer em fazer a publicidade, porque se confunde com o meu conteúdo ali, assim, eu acho gostoso. E geralmente essas marcas sabem que tem esse fit e me deixa mais livre também pra fazer. Yara, a gente quer que você fale do seu jeito. Tem muita marca que fala isso, aí no fim você fala do seu jeito e não quer. Mas tem muitas que falam e aí é muito gostoso mesmo. Você fala, é esse tipo de trabalho que eu quero fazer. E hoje eu falo muitos nãos pra marcas que eu sei que eu não vou conseguir chegar nesse tipo de formato, sabe? Então, no final, vale muito a pena eu sustentar ali aquela autenticidade, porque quando dá um match é muito gostoso.
Imagina fazer só publicidade com base num personagem. Eu não ia conseguir, não. Sem chance. Eu poderia ficar falando com você sobre internet, enfim, até o infinito. É muito legal pra mim, assim, que te ouvir e te seguir e assistir uma publi sua tem realmente a mesma energia. É bem especial isso, assim, quando a autenticidade é a palavra da modinha, a palavra da vez, mas Sim. Eu acho que são poucas pessoas que carregam isso mesmo e você faz parecer muito leve. Você faz parecer muito fácil. Eu tenho certeza que tem suas dificuldades e tem seu peso, mas é muito genuíno, assim, o quão é só o que é pra você e muito inspirador, tá? De verdade. Obrigada. Eu não queria que a gente terminasse a nossa conversa. Quando a gente fala de tudo que importa e quando a gente pensou também na proposta desse podcast, sim, acho que falar das coisas, do que importa mesmo em relação às coisas, então é isso de internet, de criação de conteúdo, mas também aquilo que importa para cada um e o que a gente pode também aprender com a curadoria de tantas pessoas interessantes. Sim. Então, algumas perguntas para te fazer mais individuais, assim. Se você tivesse que escolher, qual foi o conselho mais importante que você já recebeu? O conselho mais importante que eu já recebi? Eita, nós... Tem um que eu não sei se isso é um conselho que alguém já me deu, acho que até uma frase meio clichê batida, que é sobre como... que a maioria das pessoas, ela não tá interessada, ela só tá curiosa. Eu acho isso tão libertador, porque as pessoas estão nem aí pra você, elas estão curiosas pra saber se você, sei lá, engravidou, se você engordou, se você viajou, mas ninguém tá realmente se importando com você. Eu amei isso. Então, E aí entra muito no que a gente falou naquela hora do hate lá. Aham. O povo só quer falar, entendeu? Ninguém tá realmente se importando com você no final do dia. Se você desagradou alguém, se você fez alguma coisa, enfim, que não um alecrim lá não gostou. Essa pessoa não se importa, não mudou nada pra ela e não vai mudar nada pra mim. A maioria só tá curioso mesmo. Então, eu acho que isso também é uma coisa que me dá um certo direcional na hora de publicar na internet. O que disso aqui vai alimentar curioso? Eu não quero alimentar curioso, sabe? Eu não sou aquela que faz suspense, tipo da Camila Frender lá. Ai, será que a gente quer mesmo saber? A cara dela vem o tempo inteiro na minha mente. Porque, Mas será que a gente quer? Vai lá, gata, viaja. Não tem... Então, tudo assim, na minha gestação, na hora de falar, as pessoas esperam um chá revelação. Tem que se achar muito importante pra fazer isso. Ai, gente, o que vocês acham? Uma enquete, é menino ou menina? Foda-se, entendeu? Ninguém se importa com a minha filha. A verdade é essa. Daquelas sei lá quantas mil pessoas, a maioria tava curiosa pra saber se era menino ou menina, mas ninguém se importa. Então, eu não alimento curioso. E aí, tem isso, Ari, eu acho muito, muito legal como você não faz cerimônia pra nada e tal. É porque eu não alimento curioso. E aí isso me liberta. Maravilhoso. Assim, simplesmente maravilhoso. Eu nunca tinha parado de pensar por esse lado. Porque, querendo ou não, você tem essa coisa de ter a audiência. As pessoas, e imagina até a sua audiência, que o meu impulso agora era te dizer, eu super me importo, eu fiquei super feliz de saber que você estava grávida. Deve ter gente que se importa. Mas é lógico que eu, no meu lugar de seguidor, eu não faço nenhuma diferença na sua vida. Isso é importante, de fato, pra você, pra sua família, pros seus mais próximos. Mas pra você, no fundo, não é. Você vai achar legal naquela hora que eu divulguei. Isso não vai ser um assunto com seu marido na hora de jantar. Não muda nada. E eu me coloco nesse lugar. Às vezes eu também sou só curiosa. A maioria das vezes eu tô curiosa pra saber sobre a vida daquela pessoa que eu sigo. Mas tem que saber diferenciar isso. Se importar do tá só curioso mesmo. Então, tanto na hora de ser o alvo daquela curiosidade, quanto na hora de você consumir aquela informação. Porque a maioria das vezes é só curioso mesmo. E aí, eu acho que isso deixa tudo mais leve. Nossa, esse momento foi de uma lucidez chocante pra mim, tá? Que eu vou ter que voltar nele depois, muitas vezes até eu de fato absorvê-lo. Porque você falou assim, como quem conta uma história, mas eu vou dar uma carregada nessa sabedoria. Ainda sobre o que importa pra você, eu fico curiosa se existe alguma coisa hoje no tudo do que a gente consome o tempo inteiro que você acha muito fascinante ou muito interessante, que você tá dando uma importância e que talvez a gente não esteja falando tanto sobre. Tipo, o que te desperta interesse e curiosidade hoje? Você fala de conteúdo? Nesse mundão de assuntos, pautas, temas possíveis. Eu ando numa fase
de desinteressar nas coisas, tá? Sendo bem honesta. Eu não aguento mais conversas importantes. Como é que é? Precisamos falar sobre isso. Não precisamos. Não precisamos. Vamos nos despermitir. Eu tô na fase do me despermitir. Justo. Mas o que eu acho muito importante, Bia, isso já é um processo de algum tempo, é manter o olhar atento, assim. Eu sinto que hoje a gente tá o tempo inteiro com o olho vidrado, né, em alguma coisa, consumindo, e tem muito essa ânsia. Ai, um assunto importante, uma coisa relevante. E a gente quer grandes coisas na vida e quer discutir grandes coisas, sendo que a nossa vida ela é um monte de pequeneza, assim. Eu não quero parecer uma lunática desconectada da realidade, porque tem assuntos muito importantes, muito relevantes, a política, o meio ambiente, são coisas realmente muito grandes e que elas estão acima da gente e que a gente se relaciona com essas coisas, querendo ou não, né? Faz parte do nosso meio. Mas a gente, tá todo mundo muito depressivo, tá todo mundo muito ansioso, tá todo mundo desconectado, tá todo mundo perdido. Os dados estão aí, né? Sim. De consumo de remédio psiquiátrico, e que o remédio, óbvio, tem muitas patologias que são... Vai tratar, né? Graças a Deus que a gente está desmistificando isso hoje, que não é vergonha, não é demérito para ninguém tratar questões psíquicas, mas a gente está muito desaterrado. Eu acho que a gente fica nessa de ficar tentando coisas relevantes e grandes e grandonas, e a gente não está prestando atenção nas coisas, nas pequenezas, assim. Eu acho que o olhar atento para o que está acontecendo no pequeno, assim, no que você já tem mesmo. Ai, gente, tô parecendo uma gratiluz. Mas eu acho que faz muito sentido. Porque olhar para o que você já tem, das coisas legais que estão acontecendo e que... E os motivos que você tem mesmo para falar, nossa, que legal tá vivo agora. A Maria Bethânia, até esses dias eu publiquei que ela fala que para ela viver, ela precisa de um nível de delírio, porque a realidade só é insuportável. E eu compartilho muito disso, porque é isso, essa coisa é uma coisa super relevante, uma coisa grande, uma coisa pra gente prestar atenção. É tudo realidade, né? E, cara, esse delírio do pequeno, de achar que isso aqui que eu tenho basta, assim, um café de manhã que você toma com calma e que você consegue respirar fundo antes de sair para trabalhar, e você fala, nossa, que bom que eu consegui fazer isso agora. Eu acho que traz a gente para uma presença muito grande, assim, e um olhar um pouco menos catastrófico, no sentido de que as coisas grandes, elas não estão legais, né? Mas que algum delírio dá pra gente manter e uma esperança, de novo volto para aquele lugar eu sou uma sonhadora, eu acredito que dá pra ser legal, eu acredito que dá pra viver bem e não acredito nisso com base em o mundo com fadas cantando no meio da rua e sinos tocando. Se a gente aterrar um pouco e parar de olhar tanto o que tá acontecendo na vida do outro, no feed da fulana, na viagem que fulano fez pra não sei aonde, na política, não que para esses macros a gente tem que parar. Sim, claro. Mas a gente vai conseguir se conectar mais com a vida, a gente vai conseguir sanar um pouco dessa ansiedade, sabe? E eu falo isso porque eu vivi essa desconexão anos atrás, de querer abraçar o mundo e ver coisas importantes e tal, e eu tava completamente desconectada das minhas pequenezas, assim. E conseguir me conectar e me manter ali com aquele pé fincado e o olhar atento, me salvou de muita coisa. Nossa, e quando você falou assim, isso aqui é gratiluz, eu não te interrompi, mas eu logo pensei, é zero, porque a gente não tá falando de uma coisa que é mística ou é etérea, a gente tá falando do nosso tempo. E a nossa atenção. Isso. E isso é muito determinante da vida que a gente vive. Eu tô tendo que aprender também, às vezes, nessa coisa de eu parei agora pra investir no meu projeto, eu quero fazer a Beats acontecer. Então eu preciso acordar, sentar, mandar aquela proposta, terminar aquele texto, criar aquele post. A minha to-do list, ela é infinita. Ela nunca vai acabar. Nenhuma vai. E eu percebo, se eu tô numa semana que eu foco só nela e eu não tomo um café da manhã, eu não faço uma refeição decente, eu não vou pra academia, aquela semana ela não é mais produtiva. Tipo, eu não estou mais perto do grande. Exato. Me afastando do pequeno, eu me afasto justamente disso. Do grande, Então, quando porque esvazia de sentido mesmo. É isso. E o quanto esses momentos, por isso que eu penso em tempo. Beleza, o dia tem 24 horas, eu não posso passar essas horas acordada só olhando pro grande, porque é justamente os minutos que eu vou dedicar, uma pequeneza aqui e uma pequeneza ali,
que vão fazer com que o todo aconteça, assim. Então, eu acho que você... eu gostei muito do jeito que você colocou, porque fala de hábito, fala de rotina, mas fala de vida mesmo. O que você realizou essa semana? Eu fiz isso, aquilo, mas às vezes é o café, às vezes é o que você comeu que foi muito bom, às vezes é uma conversa que você teve. Não, o cuidado que você teve consigo mesma, assim, eu acordo todos os dias 5:30 da manhã, porque das 7 às 8 eu tenho um momento que é só meu, inegociável, que eu faço meu pilates, e aí eu acordo bem mais cedo porque eu gosto de tomar café com calma. E qualquer problema que apareça às 6 da manhã, ele vai esperar até às 8. Então, e às 8 eu tô muito mais... Se eu resolvesse aquele problema às 6:30, o meu dia ia ficar muito mais comprometido e mais azedo do que se eu esperar 1h30 pra resolver aquele problema e às 8, depois que eu já fiz uma coisa por mim, eu der um gás, assim, sabe? Então, isso é um jeito de cuidar da gente também. Muito. A gente ficar ali apegado mesmo a umas coisas pequenas, porque a partir dali você tem muito mais combustível pra fazer o que tem que ser feito, né? Porque ser adulto é isso, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Mas dá pra gente bater o pé no chão assim e falar assim, não, agora eu quero ficar aqui observando passarinhos. Os pequenos delírios. É isso, precisa. Eu vou te fazer a minha última pergunta, que ela pode ser, às vezes, em formato de resumo, que talvez você já tenha deixado muito claro, ou se ela te despertar uma outra coisa, fica à vontade também pra trazer. Mas eu gosto de tô encerrando esses episódios dentro do nosso tema com o que mais importa pra você hoje. Esses momentos de delírio, com certeza. Importa pra mim o pé no chão, assim, um pouquinho, e com a cabeça na lua, assim, também um pouquinho. Porque é isso, aterrar demais, às vezes também a gente fica muito consciente do todo, e por mais que a gente seja parte do todo, é muita coisa pra dar conta, então eu acho que também é muito. Uhum. E eu também viver desconectado não dá, né? Então eu acho que o que realmente importa pra mim é presença. É um dia após o outro. É isso, o planejamento de conteúdo, o planejamento da newsletter. Eu não sei o que vai ser amanhã. Então a gente tentar deixar escapar um pouquinho também pelos dedos esse controle. E eu falo isso pra mim mesma. Eu demorei muito tempo e anos de terapia pra desapegar do controle. Porque no fim a gente não tem mesmo, né? Tudo que fica pra depois, ele não existe, porque ele tá sempre lá na frente. E isso já me impediu muito de viver coisas legais hoje. Então eu acho que presença e essa disposição pra ver coisa grande em coisa pequena mudou completamente a minha vida. E eu acho que é um caminho sem volta. Isso ficou muito mais forte depois de eu ter sido mãe. Uhum. E é esse o mundo que eu quero pro meu filho. Então, quando eu vejo gerações mais novas, eu penso, qual é o mundo que eu quero pra eles? É um que eu posso criar, que é um pouco diferente desse que eu já sei que existe. Então, qual parte minha vai embarcar nisso, nessa criação, sabe? Eu consegui montar algum lugar seguro dentro dessa existência que a gente não consegue negar. É um exercício diário, assim, pra mim, e que eu não abro mão. Isso importa pra mim. Ai, Ari, que legal ser sua fã, sabe? Porque a gente é fã das pessoas pela internet e você, né, às vezes, logicamente não quero te colocar no pedestal que você justamente pediu pra não ser colocada. Mas a sua consistência, o seu pé no chão, assim, a segurança com a qual você fala as coisas não é o tipo... Claramente não é o tipo de coisa da pessoa que tá aqui repetindo um monte de buzzword e sabedoria que ela leu em algum livro. É que realmente dá pra ver o quanto você aprendeu isso e vivencia isso. É um privilégio poder aprender com você, tá? De verdade. Obrigada, Bia. Obrigada pelo convite, também por esse olhar atento, assim. Fico muito lisonjeada. Obrigada. Muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. Eu vou sair daqui direto pra terapia? Sim. Mas eu amei, Todas tá? nós. Obrigada. Obrigada, Bia. Obrigada.